Então, observe essa pintura. O nome dela é o Casal Arnolfini, do Van Eyck. E nessa pintura, Van Eyck tenta mostrar para a gente como a única coisa que é capaz de salvar a humanidade da luxúria e do pecado é o sagrado laço do matrimônio. Então, observem essas laranjas aqui. Essas laranjas, elas podem ser representadas, por exemplo, na Bíblia, como as maçãs de Adão e Eva no paraíso. Eu queria que vocês, por favor, pesquisassem o pecado original na Bíblia, em Adão e Eva, no capítulo de Adão e Eva, e trouxessem para mim, a semana que vem, uma redação que encontre o ponto de contato entre as duas coisas, entre essa pintura e a passagem bíblica. Tá ok? Ok. Ô pai, olha só. E o ouro desta terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. Não estou entendendo nada desse livro. Que livro é esse que você está lendo, filho? É a Bíblia. Por que você está lendo isso? O professor que mandou. Peraí, o professor mandou você ler a Bíblia? O que ele quer? Tá maluco? Você falou para ele que nós somos ateus? Pai, é só um trabalho, deixa pra lá. Que deixa pra lá, Aguinaldo. Isso começa assim, pede para ler um salmo aqui, uma passagem da Bíblia acolá. Daqui a pouco tá, sei lá, mandando você cantar gospel e a culto. Pai, é só um trabalho de artes. Artes? Ah, mas eu logo vi, meu filho, artes. É por isso que eu sou contra essas matérias que não ensinam nada. Arte, filosofia, história, isso não serve pra nada, Aguinaldo. Eu vou lá amanhã conversar com... Pai, não vai não. Aguinaldo, fecha o livro. Sou seu pai. Eu vou lá amanhã conversar com ele. Então, Ana, eu espero o teu trabalho até semana que vem. Mais do que isso, não dá. Tá, Ok? semana que vem então. Tá? Tá bom? Ok. Valeu. Combinado. Boa tarde. O senhor que é o professor de arte do primeiro ano? Ah, boa tarde. Sou eu sim. Sou pai do Aguinaldo. Eu vim aqui lhe perguntar, o senhor mandou meu filho ler a Bíblia? Ah, mandei sim. Na verdade, é um trabalho que a gente... Não, eu não estou preocupado com o seu trabalhinho. Eu só vim aqui dizer para o senhor, meu filho não vai ler esse livro, não. Mas, senhor, se ele não ler esse livro, ele vai ficar prejudicado. O senhor nem pensa em prejudicar o meu filho. Pois eu deixo logo o senhor ciente. Caso insista, eu vou lhe processar por desrespeitar a lei da escola sem partido. O senhor, acalme-se. Eu estou É calmo. só- Eu vou ler aqui para o senhor o artigo 1º dessa lei. É garantido ao estudante e às suas famílias a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado e o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Eu vou repetir. Educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Lá em casa, meu senhor, nós somos ateus, entendeu? Mas, senhor, o que eu estou querendo é que os meus estudantes, eles tenham uma visão geral dos diversos pensamentos da humanidade. Que pensamento, meu senhor. Eu sei bem o que o senhor quer. Vocês querem doutrinar o jovem indefeso, não é? Olha aqui, meu amigo, eu só quero que meu filho saiba escrever bem o português, falar corretamente, saber física, química, matemática, nada dessa bobagem que o senhor está falando de que é pensamento. O senhor está me ofendendo assim. Olha, senhor, não é caso de ofensa não, pois eu vou ler aqui, o artigo 2º dessa lei é muito claro. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades de cunho religioso ou moral que possam estar em conflito com as convicções dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Isso eu já entendi. O senhor já entendeu, não é? Então, o senhor quer que eu fale de novo? Onde está? Aqui. Artigo 3º. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Isso, inclusive, o senhor já tinha me dito. E então? Então, o trabalho é para ser entregue na semana que vem.
Passar bem. Seu louco! Eu vou processar você! A gente vai se ver nos tribunais! Doutrinador! Comunista!